Olá, meus companheiros do Momento de Reflexão, sejam todos muito bem-vindos. É com imensa alegria que eu estou iniciando o último Momento de Reflexão do ano de 2020. Essa iniciativa que começou na primeira segunda-feira deste ano e que aconteceu sem interrupções, para minha alegria e acredito para a alegria de muitas outras pessoas, até hoje. Continuaremos em 2021, até porque o que tem acontecido nas nossas reflexões tem favorecido muitas pessoas. Então eu quero agradecer demais a um enorme número de pessoas que compartilham as lives, os convites, pessoas que abraçaram a causa do projeto, e não tem como eu relacionar os nomes aqui porque é tanta gente, mas eu agradeço de coração por essa contribuição, por essa ajuda, né, a divulgar o nosso projeto. Então eu fico muito feliz com os resultados que a gente vem conseguindo obter e, sem dúvida nenhuma, é uma iniciativa em prol do bem. Então não tem como nós não sermos auxiliados por forças poderosas que qualquer um de nós pode atrair a partir do momento que nós desejemos realizar algo em proveito de alguém, em benefício de alguém. Então a gente vai estar sempre muito bem acompanhado, muito bem assessorado, quando nós temos esse propósito de vida. Então ao longo desse ano nós conversamos não, né, mas falamos muito de alguns aspectos bastante interessantes e que, sem dúvida nenhuma, me deu assim, um estímulo de seguir. Então eu quero do fundo do coração agradecer ao carinho de todos vocês, as energias que vocês emitem, para que a gente possa seguir nessa tarefa com muito brilhantismo, com muita fé e com a certeza de que ainda há muito a se fazer. Tá bom, gente? Então todos vocês que quiserem, como sempre, deixem os seus recados aí. Vocês que não estão ao vivo, que vão ver depois no Instagram ou também lá no meu canal do YouTube, deixem seus comentários, isso é muito importante. Isso dá, assim, além de uma alegria, dá um gás, né, para o projeto. Outras pessoas chegam através do comentário de vocês, enfim. É um alcance maravilhoso que eu gostaria imensamente que seguisse em frente, né? E ontem eu estava conversando com uma amiga americana e ela: Paulo, eu vejo que você fala lá, poxa, não tem como você falar, fazer alguma vez, fazer um momento desse em inglês? Eu falei: olha, eu vou tentar, não te prometo, mas é interessante, né, eles perceberem que alguma coisa boa está acontecendo, apesar de não entenderem nada do que eu estou falando. Mas isso me deixa muito alegre, porque tem algumas pessoas que não entendem, né, português, mas estão aqui e veem, sentem a energia do projeto. Isso é que é o mais importante. Então deixem seus comentários aí, depois a gente responde, manda um abraço, enfim, é sempre muito bom. Então vamos nos preparar, vamos, como sempre, vamos nos dispor totalmente para esse momento. Esse momento que para muitos de vocês, para muitos de nós, é um momento já especial, anotado na agenda. Então, por mais que nós já estejamos até esperando a sala abrir, mas é sempre bom a gente aumentar ainda mais a nossa sintonia, o nosso foco com o momento. Então é super importante tentarmos, dentro do possível, não sermos interrompidos nessa hora, possamos estar com a nossa atenção totalmente voltada. Quem quiser fazer um processo respiratório bem profundo também pode.
não tenho a menor dúvida que, como eu falo sempre, onde quer que vocês estejam, vocês são abraçados pelas vibrações que se formam todas as vezes que nós realizamos esse trabalho. Entendam assim, acreditem porque acontece. É uma coisa muito forte, algumas pessoas até já me falaram da emoção que sentem, da energia que percebem, enfim. Abrimos os nossos sensores para captar essa vibração e eu fico muito feliz que isso aconteça. Então nós estamos aqui hoje com várias pessoas queridíssimas aí entrando, eu fico muito feliz. O nosso tema hoje, esperança de dias melhores. É muito comum, quando nós chegamos no final do ano, é muito comum que nós tenhamos na nossa intimidade essa esperança para o ano novo que se avizinha, que se aproxima, né? Então é natural, né, que a gente queira o melhor para todos nós, para os nossos afetos. Então a esperança geralmente é a mola mestra da comemoração no dia do Réveillon, como eu estava falando, né? Especialmente num ano como esse, né? O ano de 2020 ele vai ser inesquecível para todo sempre nas nossas vidas. É um ano que, sem dúvida nenhuma, gerou um impacto em todo o planeta. Impactou a vida de todos nós. É muito difícil alguém dizer que não teve, de alguma maneira, a sua vida impactada por essa pandemia. Então a gente sabe que muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas perderam seus empregos, outros tiveram que fechar seus estabelecimentos comerciais, enfim. Está sendo um processo bastante doloroso. Então é muito natural que nós estejamos nos aproximando do final desse ano, gerando uma expectativa muito grande para 2021. E sem dúvida nenhuma, a esperança maior de um imenso número de pessoas é conseguir que haja uma vacina em que nós possamos ser imunizados e fiquemos definitivamente livres desse vírus que vem causando tanta tristeza, tanta dor no seio de muitas, muitas famílias. Dificilmente um de nós não conheça uma família ou até alguém muito próximo que não teve o desgosto de perder um ente querido para essa doença. Mas, sem dúvida nenhuma, esperança em cima dessa vacina para que ela chegue e que todos nós, de maneira humanitária, tomemos essa vacina para que assim nós possamos contribuir para a saúde integral da população do nosso país. Mas, deixando um pouco de lado a questão da Covid-19, o que seriam melhores dias para nós? Essa é a nossa reflexão hoje, né? Porque todos nós temos as nossas pendências, independente da questão da pandemia. Vamos nos voltar para as nossas pendências, para os nossos dramas, para os nossos conflitos, seja dentro da família, seja no trabalho, seja na cidade onde nós moremos, enfim, nós somos defrontados com situações às vezes bastante dolorosas, que fazem até mesmo com que seja até difícil a gente ter esperança em dias melhores, diante desses quadros, muitas vezes bastante complicados que nós vivenciamos, né? Então, eu acabei de falar que muitas pessoas esse ano perderam um ente muito querido, né? Perderam o emprego,
né? Vivemos num país extremamente desigual, um país que vive momentos delicados. Então, muitas pessoas têm dificuldade até mesmo de estabelecer um sentimento de esperança diante do quadro que elas estão experimentando, que elas estão vivenciando, né? Então, a única forma de nós conseguirmos ter esperança é quando nós temos a nosso favor, ao nosso dispor, quando nós temos algo em que nos apoiarmos. Então é uma questão de ter algo concreto, plausível, que através do nosso raciocínio a gente veja uma coerência naquilo, e aí, a partir daí sim, a gente estabelecer, através da concatenação das nossas ideias, a gente estabelecer um processo de desenvolvimento dessa esperança. Porque uma pessoa pura e simplesmente chegar para mim, você tem que ter esperança no futuro, tudo bem, mas nós precisamos ter alguma coisa que nos dê a sustentação. Ter a esperança pura e simples, algumas pessoas têm, e eu louvo demais essas pessoas, admiro. Pessoas que são otimistas, pessoas que têm esperança no futuro, pura e simplesmente porque têm, né? Eu acho isso interessante. Mas, como eu falei, ao longo desse ano, eu trouxe muitos aspectos, muitos assuntos para que nós pudéssemos refletir sobre a nossa conduta, né? O nome Momento de Reflexão, ele tem exatamente esse propósito: focarmos-nos em nós, na nossa conduta. É esse processo que eu sempre falo aqui de autoconhecimento, para que a gente possa efetivamente exercer através de uma maneira consciente a mudança que nós entendemos que já seja importante realizar. Porque através desse processo nós começamos a perceber que existem alguns aspectos da nossa conduta que não são bons, que nos prejudicam e prejudicam as pessoas à nossa volta. Então, a partir do momento que eu trouxe para vocês alguns elementos, esses elementos eles precisam ser utilizados para que nós, de forma racional, consigamos estabelecer um padrão de esperança para o que vem, né? Porque senão fica realmente difícil ter esperança diante do quadro que todos nós de alguma maneira vivenciamos. Então, como vocês sabem, eu não abro mão de alguns conceitos que para mim são fundamentais para pautar o meu padrão de vida. Por exemplo, o fato de eu ser um espírito que algum dia foi criado e sou eterno, jamais morrerei. O meu corpo vai morrer, mas a minha essência, eu, espírito, sobrevivo. Já vivi várias outras vidas antes dessa, vou viver muitas outras depois. Então, para mim, esses conceitos, esses elementos, eles são fundamentais para balizar a vida da maneira que eu entendo que seja ideal, né? Então, quando eu tenho um ente querido que morre em função do que seja, da doença que seja, né? Essa certeza de que a morte só existe para o corpo, isso vai me dar uma tranquilidade, vai me dar esperança de, num futuro, eu me reencontrar com aquele que me precedeu na chamada grande viagem. Então, eu poderia dar N exemplos, e ao longo desse ano nós falamos muito sobre isso, porque são conceitos que calam fundo dentro de nós e devem dar uma serenidade, uma tranquilidade em relação àquilo que nós precisamos vivenciar, né? Então, a partir do momento que nós, repito, exposamos esses fundamentos, que isso de uma maneira organizada no nosso raciocínio, através de uma percepção consciente, eu aplico esses conceitos na minha vida,
aí sim eu entendo que a esperança se faz presente. Esperança como otimismo, né? E que vai nos dar a devida coragem para o enfrentamento de tudo aquilo que nós precisamos realizar e passar. Porque nenhum de nós está nesse momento em lugar errado. Nós vivemos com as pessoas com as quais nós precisamos viver, estamos nos lugares onde nós precisamos estar. Isso é fato. Isso é fato. Então, quando eu tenho essa consciência, né, quando eu tenho essa visão, isso vai me dar, teoricamente, uma serenidade para poder seguir em frente, fazer o que eu preciso fazer. Não estou sendo punido por Deus ou a força que seja. Não. Se aquilo está acontecendo comigo, tem uma razão de ser. Se o planeta está passando por uma pandemia, isso tem um propósito. Isso não é aleatório. Isso tem um propósito e que algumas pessoas, mesmo dentro do sofrimento, dentro da dor, elas estão conseguindo perceber que através desse processo doloroso há um grande aprendizado, há um grande ensinamento. Então, se nós conseguirmos, apesar de todos os pesares, conseguir identificar algo positivo no que está acontecendo, não apenas em relação à pandemia, mas muitas vezes em situações variadas que estão nos amargurando, que estão trazendo grandes problemas para a nossa vida. Se nós entendermos os sinais que a vida dá para nós a todo instante, mesmo em função, mesmo através da dor, nós vamos conseguir expandir a nossa visão de uma maneira muito mais ampla e vamos, talvez, até com uma certa facilidade, entender o que aqueles sinais que a vida está me proporcionando querem dizer para mim. Sem dúvida nenhuma. Então, quanto mais nós aumentamos a nossa capacidade de percepção da vida de forma consciente, quando nós passamos a sair do piloto automático e começamos a verdadeiramente identificar, perceber as nossas ações, a tendência natural é nós começarmos a fazer um melhor uso do nosso livre-arbítrio. Nós começarmos a escolher melhor, errar menos, acertar mais. É uma tendência natural. Então, eu falei de coragem, né? Então, quando eu tenho esse conceito introjetado, quando eu tenho essa visão de vida latente, atuante em mim, eu vou ter, consequentemente, muita coragem para encarar os reveses da vida. Aí eu escolhi a página, a mensagem 153 aqui do Minuto de Sabedoria, que tem um pouco a ver com isso. E o Pastorino fala o seguinte, olha só: tenha coragem em todas as circunstâncias da vida. Por piores que lhe pareçam as dificuldades, tenha a certeza de que pode superá-las com a persistência e a força que provém do seu íntimo. Deus está dentro de cada um de nós, pronto a nos dar energia e vigor, ânimo e incentivo. Confie na bondade do Pai, que jamais desampara nenhum dos seus filhos. Achei muito interessante, como sempre, né? As mensagens desse livrinho aqui realmente são impressionantes. Então, primeiro ele fala: tenha coragem em todas as circunstâncias da vida. Então, como eu acabei de falar ali para vocês, essa coragem ela vai ser fruto exatamente do quê? Daquela esperança que a gente desenvolve a partir da fundamentação, né, desses elementos que eu passo a aplicar na minha vida. A esperança ela vai acontecer, vai proporcionar essa coragem. Olha, se eu estou passando por isso, não é aleatório. Eu preciso ter coragem para enfrentar essa situação da melhor maneira possível, né? Como ele coloca aqui, é uma questão de superação dessas dificuldades, estimulados por esse sentimento que a gente tenha, né? E ele chama atenção aqui, né? Todos nós temos essa força dentro de nós.
É a centelha divina, a centelha do Criador que habita dentro de nós. E ela está ali apenas esperando que nós demos as condições para ela se manifestar. Então, quando a gente tem essa proposta de otimismo, de esperança, de coragem para viver a vida da maneira que é a ideal, nós vamos estimular essa centelha que existe dentro de nós e ela vai nos dar o ânimo, o incentivo, como ele falou, mas aqui embaixo, né? Vigor. Nós estaremos muito mais estimulados a querer acertar, mesmo que volta e meia nós nos defrontemos com situações dolorosas, especialmente daquelas pessoas mais próximas a nós. Sabemos que não é fácil, mas precisamos tentar com muita coragem, como eu falei aqui. Então ele fala que tenhamos a confiança na bondade do Pai no caso aqui do Criador, né? Que jamais desampara nenhum de seus filhos. Isso é fato, né? Nós nunca estamos desamparados, mesmo que algumas vezes essa dúvida pode chegar até nós. Não estamos desamparados. Nós estamos sempre rodeados de amigos que querem o nosso bem. Mas eles não podem fazer o que é da nossa competência. Nós não podemos delegar a esses anjos, a esses espíritos, a essas forças, aquilo que nós é que devemos realizar. Então eu estava vendo uma palestra do Mário Cortella, e ele citou ele citou uma fala do Paulo Freire, em que ele fala da questão de nós termos a esperança do verbo esperançar. Você já deve ter visto esse vídeo que rola aí pela internet. Termos a esperança do verbo esperançar e não a esperança do verbo esperar. Porque é diferente, né? Como ele fala. Quando eu digo, eu espero que tudo dê certo, não. Na verdade, a esperança do verbo esperançar é aquela atitude ativa, né? Aquela ação proativa. Né? Eu não vou esperar que Deus vai me dar. Não, Deus, ou seja lá a força que seja, vai sim, mas nós temos a parte nossa a ser feita. Se nós formos esperar cair do céu, não vai acontecer. Então, se nós temos o que nós estamos esperando, né, para o próximo ano? Quais são as grandes dificuldades que nós temos dentro da nossa própria casa, no trabalho, dentro da comunidade onde nós vivemos, na cidade onde nós vivemos? Precisamos ser atuantes, porque dessa forma, sim, essa esperança vai ser do verbo esperançar. Eu tenho uma grande dificuldade com uma pessoa da minha família, né? Se existe essa dificuldade, até que ponto nós conseguimos fazer tudo o que estava ao nosso alcance para tentar reverter essa dificuldade? Nós somos os grandes responsáveis pela nossa felicidade. Nós não podemos delegar a outras pessoas para que elas nos façam felizes. Não. Nós que temos que tomar a iniciativa. Então essa conduta, essa postura, ela é fundamental para que nós efetivamente tenhamos esperança no futuro melhor. E se por acaso não acontecer aquilo que a gente entendia que seria o ideal para nós, estejamos serenos, consciência tranquila, querendo sempre fazer o que seja melhor para nós e para as pessoas à nossa volta. Então, se nós estivermos nesse padrão vibratório, muita coisa boa vai acontecer para nós. E nós vamos ter, repito, uma capacidade muito maior de perceber os sinais que a vida vai nos proporcionar. Tá bom, gente? Então, eu gostaria, na nossa harmonização final, eu vou chamá-la de higiene psíquica. Nós estamos encerrando o nosso ano de 2020. Na verdade, uma pura convenção, né?
Ou seja, estamos encerrando mais uma volta que o planeta está dando em torno do Sol, que nós chamamos de ano, mas tem toda uma representatividade, tem todo um simbolismo muito forte. Então, o que eu vou querer nesse momento é que nós fechemos os nossos olhos. Agora eu vou querer que vocês fechem os olhos. E cada um de vocês, cada um de nós, vamos imaginar o que nós mais queremos que aconteça nesse novo ciclo que se inicia daqui a 3 dias. Pense com carinho. O que você mais quer? Será que isso que nós queremos é realmente o melhor para nós? Mas é o que nós queremos. Então, nesse momento em que nós estamos, através da força do nosso pensamento, plasmando essa vontade, nós agradecemos ao Senhor do Universo por essa luz poderosa que cai sobre nós nesse momento. E nós vamos nos imaginar como se estivéssemos debaixo de uma cachoeira, com aquela água caindo sobre a nossa cabeça e realizando uma higiene psíquica, retirando de nós todas as vibrações deletérias, sejam elas quais forem, pedindo a Deus que através desse processo sejamos purificados, reequilibrados, reharmonizados, deixando para trás tudo aquilo que nos fez sofrer, todas aquelas energias que amealhamos ao longo do ano e que geram em nós grandes sofrimentos, grandes desequilíbrios. Nesse momento, essa força poderosa que cai sobre nós vai nos dar a condição de um raciocínio mais transparente, cristalino, e que possamos olhar para o futuro e prometer a essa força maior que faremos todos os esforços possíveis para sermos bem-sucedidos, utilizando a força do bem, a força do amor, a força da fraternidade, independente do fato de termos o retorno desse nosso esforço ou não. Vamos nos despedir dessa força poderosa nesse momento. Mas seguimos com as suas manifestações dentro dos nossos corações. Agradeçamos ao Senhor do Universo por essas bênçãos que recebemos nesse momento. E que sejamos merecedores de muitas outras ao longo da nossa vida. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Gratidão imensa pelas bênçãos recebidas. Quem lembrou da água, esse exercício que nós acabamos de fazer, quem puder fazer todas as noites antes de dormir, é muito bom. É uma higiene psíquica. Você pode fazer até mesmo no banho, como me ensinou o querido amigo Pedro Vieira. No banho, o último banho do dia, aquela água cai e imagine aquela água fazendo uma limpeza fluídica
levando todos os miasmas, todas as vibrações negativas que nós amealhamos durante aquele dia. Se não for no banho, antes de dormir, imagine-se sofrendo esse processo de higiene psíquica. Isso é bom demais. Então, mais uma vez, eu quero agradecer demais o carinho de vocês ao longo desse ano. Agradecer do fundo do meu coração as manifestações de carinho, as vibrações de paz, de harmonia que vocês enviam para o nosso projeto. E quero desejar a vocês um 2021 de muitas realizações, especialmente no campo da manifestação consciente do que nós precisamos realizar. Um beijo no coração de todos vocês, nos familiares de vocês. Eu desejo do fundo do coração que cada um de vocês seja um instrumento muito especial dentro do lar, nos locais onde vocês se encontrem. Que vocês possam ser luz a iluminar a vida de muitas pessoas. O retorno vai ser maravilhoso, tenho certeza absoluta. Um beijo no coração de vocês, que a paz de Deus esteja com todos. E até o ano que vem, se Deus quiser.